Olá pessoal, nós somos o grupo 5 e nós vamos falar sobre os métodos de detecção do vírus e também dos anticorpos desenvolvidos pelos pacientes infectados pelo Covid-19. Os testes, eles permitem que o governo e os profissionais da saúde possam ter uma dimensão real da propagação da doença e também as suas cadeias de transmissão. Já existe uma variedade de testes disponíveis no mercado. Para detectar o vírus do Covid-19, os testes foram divididos em duas classes, os testes moleculares e os testes sorológicos. Os testes moleculares, eles detectam o material genético do vírus e deve ser realizado entre o terceiro e o sétimo dia após apresentar os sintomas, para aumentar a chance de detecção do RNA viral. Se um teste der negativo, ele também não descarta a infecção, apenas indica que naquele momento a carga viral foi indetectável. Os testes moleculares, eles são indicados para identificar a infecção ativa. Se a pessoa teve contato com o vírus há poucos dias e começou a apresentar sintomas, faz esse tipo de exame, como por exemplo o PCR. Agora, os testes sorológicos, eles têm como objetivo detectar anticorpos específicos contra o Covid-19, que o nosso próprio organismo produz em resposta à infecção viral. Os testes sorológicos, eles são mais indicados para apontar se a pessoa já teve contato com o vírus e se desenvolveu anticorpos. Por isso, precisam ser feitos esse exame passado mais algum tempo do surgimento dos sintomas. Eles podem ser feitos com a coleta de sangue e também com os testes rápidos, utilizando o sangue também. E também para auxiliar no diagnóstico da doença, temos o exame de tomografia computadorizada. Logo a seguir, vocês vão ver os tipos de exames que está sendo disponível no mercado. Um dos testes disponíveis para o Covid-19 é o PCR do tipo molecular. A amostra analisada ela é obtida através de raspado de nasofaringe, lá no fundo do nariz, e orofaringe, que é na garganta. É usado um suave, um tipo de cotonete para coleta de secreção ou muco. O teste busca detectar o RNA do vírus através da amplificação do ácido nucleico pela reação em cadeia da polimerase. Se houver material genético do Covid-19 na amostra, sondas específicas detectam a sua presença e emitem um sinal que é captado pelo equipamento e traduzido em resultado positivo. Em caso de resultado positivo, a suspeita de Covid é confirmada. Para realizar esse procedimento, é necessário ter a solicitação do seu médico. A coleta pode ser feita a partir do terceiro dia após o início dos sintomas e até o 10º dia, pois ao final desse período, a quantidade de RNA tende a diminuir, ou seja, o teste PCR identifica o vírus no período em que está ativo no organismo, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada como internação, isolamento social ou outro procedimento. O teste PCR é considerado o mais confiável entre todos os testes existentes, porém o material coletado deve ser feito no período certo, mas ele não é aplicado em massa devido à complexidade, custo da tecnologia e necessidade de insumos específicos. O resultado sai em torno de 24 horas, mas pode demorar um pouco mais de tempo. Outro tipo de teste disponível para a Covid-19 é a sorologia. A sorologia, diferente do RT-PCR, verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de anticorpos como IgA, IgG e IgM em pessoas que foram expostas por SARS-CoV-2.
Neste caso, o exame é realizado com uma pequena amostra de sangue do paciente. Para que se tenha maior sensibilidade, é recomendado que seja realizado pelo menos 10 dias após o início dos sintomas. Isso se deve ao fato de que a produção de anticorpos no organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição do vírus. Ao realizar o teste de sorologia fora do período indicado, pode resultar no resultado falso negativo. Por isso, realizar outro exame é necessário como uma contraprova. É importante ressaltar ainda que nem todas as pessoas que têm infecção por SARS-CoV-2 desenvolvem anticorpos detectáveis pelas metodologias disponíveis, principalmente aquelas pessoas que têm quadros de sintomas leves ou são assintomáticas. Deste modo, podem haver resultados negativos na sorologia mesmo em pessoas que tiveram Covid-19 confirmada pelo PCR. Oi, eu vou falar sobre os tipos de testes rápidos que existem para a identificação da Covid-19. No mercado, há 2 tipos: o PCR, que utiliza os antígenos que detectam a presença das proteínas do vírus em sua fase de infecção, e os anticorpos, que identificam a nossa resposta imunológica em relação ao vírus. A vantagem dos testes rápidos seria para a obtenção de resultados mais rápidos para a decisão da conduta ser tomada. No entanto, os testes rápidos, eles possuem uma sensibilidade e uma especificidade muito reduzidas em comparação aos outros métodos. E de acordo com o Ministério da Saúde, os testes rápidos, eles apresentam uma taxa de erro de 75% para os resultados negativos. E isso causa uma incerteza, uma insegurança aos médicos, porque como que eles vão determinar o que deve ser feito com esse paciente se eles não têm tamanha certeza do que está acontecendo? Então, será que esse paciente ele deve se manter em isolamento social ou não? Será que eu devo entrar com medicamento para esse paciente ou não? E como esses testes rápidos eles não possuem a mesma sensibilidade do que os outros, é importante ter a orientação e o acompanhamento de um médico. E os testes rápidos para a Covid-19, eles são similares aos testes rápidos de farmácia para a gravidez. Só que no caso da Covid-19, é utilizada uma lâmina com nutricelulose, que é tipo uma espécie de papel, que reage com a amostra e apresenta uma indicação visual para o resultado positivo. E também, agora estão utilizando a tomografia computadorizada, que é um exame de imagem bem preciso e dá informações mais rápidas. E para a identificação da Covid-19 com a tomografia computadorizada, devem ser observados pneumonia multifocal organizada e distorção arquitetônica em distribuição periférica pulmonar. E apesar desses resultados eles serem altamente sensíveis, mesmo assim é necessário que o resultado ele seja confirmado por testes moleculares. Eu vou falar sobre os anticorpos. Os anticorpos são criados a partir de respostas imunológicas, obtidas através dos antígenos presentes nos micro-organismos invasores. Ou seja, os anticorpos são as proteínas que protegem nosso corpo contra fatores que podem prejudicar a nossa saúde. Muitos dos testes de anticorpos para o Covid-19 conferem apenas 1 ou 2 antígenos no sangue, que são as substâncias responsáveis pela produção da defesa pelo organismo. É preciso considerar também a taxa de mutação do vírus. Se ele mudar tanto quanto o vírus da gripe, por exemplo, nosso sistema imunológico precisaria de novos estímulos a cada mudança para desenvolver algum tipo de resposta. Estudos estão sendo feitos e alguns pacientes indicaram a presença de anticorpos após a exposição ao vírus, mas outros não. Cada organismo reage de um jeito. Ainda é cedo para se saber com precisão sobre os anticorpos do Covid-19 e como eles se comportam. Ainda não existem estudos que comprovem ou afastem a imunidade protetora. Essa foi a nossa apresentação. Fiquem agora com as nossas referências.